Sabe o que protege as mensagens no celular, as compras online e até mesmo os segredos de Estado? O nome disso é criptografia. E olha, não é só um assunto técnico complicado, não. É um jogo de segredos, de alto risco. Uma batalha constante entre quem cria os códigos e quem tenta desesperadamente quebrar eles. E é exatamente essa batalha que a gente vai desvendar hoje. Para a gente começar essa história, vamos conhecer uma figura. Bernardo Provenzano, o trator. Ele era o chefão da poderosa máfia siciliana e por mais de 40 anos ele foi um verdadeiro fantasma para a polícia. Um fugitivo que parecia, sei lá, intocável, comandando todo o seu império direto das sombras. Então, a pergunta de $1 milhão era: como se captura um fantasma? Alguém que viveu escondido por 4 décadas. A resposta, surpreendentemente, não estava em nenhuma tecnologia de ponta, não, mas em algo muito, muito menor, e que à primeira vista parecia completamente insignificante. Foi isso que a polícia encontrou. Um bilhete, sabe, super enigmático que eles chamavam de Pizzini, com essa série de números no lugar das letras. De cara, parecia impossível de decifrar. Só que esse pedacinho de papel, ele era a chave. A chave que ia abrir a porta do esconderijo do Provenzano. E aqui que está a ironia da coisa toda. A queda de um dos homens mais procurados da Itália não veio de drones, de vigilância super avançada, nada disso. Veio da quebra de um código tão, mas tão simples, que mal dá para chamar de criptografia. E essa história nos leva direto para a nossa primeira lição. Vamos entender como até os mais poderosos podem ser derrubados por uma criptografia fraca. O erro fatal do Provenzano foi justamente subestimar a arte de manter segredos. A simplicidade do código dele era chocante. Ele usava uma variação da cifra de César, que é uma das formas mais antigas e básicas de criptografia que existem. Basicamente, ele só deslocava cada letra do alfabeto e colocava um número no lugar. Tipo, A virava 4, B virava 5. Para um especialista em quebrar códigos, isso é o mesmo que encontrar a porta de casa aberta. Mas o erro que realmente selou o destino do Provenzano foi a repetição. Ele usou o mesmíssimo esquema de código para todas as centenas de mensagens que mandou. Então, quando a polícia descobriu o padrão de um bilhete só, foi um efeito dominó. Dali em diante, eles conseguiram ler todas as outras mensagens sem esforço nenhum. O caso do Provenzano ilustra perfeitamente como pensa um criptoanalista, que é essa galera cujo trabalho é justamente quebrar códigos. Então, vamos dar uma olhada no manual deles para entender como esses quebra-cabeças são resolvidos. O trabalho de um criptoanalista não tem nada de mágica, sabe? É método puro. O primeiro objetivo é quebrar uma única mensagem, claro. Mas a meta de verdade é muito maior. Eles procuram por padrões, tentam descobrir a chave, e às vezes eles conseguem até entender o sentido da mensagem sem decifrar ela inteira, só pelo tamanho ou pela frequência com que ela é enviada. É um trabalho de detetive de dados, basicamente. E a vantagem que um decifrador tem depende muito da informação que ele consegue obter. O cenário mais difícil, claro, é quando só se tem a mensagem codificada. Mas a coisa muda de figura se ele tem, por exemplo, um trecho da mensagem original e a versão codificada dela. Agora, o melhor dos mundos é conseguir enganar o remetente para ele codificar uma mensagem que o próprio analista escolheu. É como dar ao inimigo a chave da própria derrota. E esses princípios não são só teoria, não. Ao longo da história, várias tecnologias consideradas inquebráveis foram derrotadas. E muitas vezes, não por uma falha na máquina, mas por causa do elo mais fraco de todos, as pessoas que operavam essas máquinas. Pensa só, durante a Segunda Guerra Mundial, a máquina Enigma dos alemães era um monstro de complexidade. Com todas as suas configurações de rotores, o número de combinações possíveis era na casa dos trilhões. Para testar cada uma delas levaria mais tempo do que a idade do universo. Parecia ser o código perfeito. Mas a Enigma foi quebrada. E como? Pelo fator humano. Os aliados exploraram a previsibilidade dos operadores. Eles sabiam que as mensagens diárias iam ter palavras como tempo, relatório. Eles miravam nos operadores mais descuidados, que usavam senhas fáceis, tipo o nome da namorada, ou que simplesmente repetiam as mesmas configurações do dia anterior. No fim das contas, a tecnologia mais sofisticada do mundo foi derrotada pelos hábitos humanos mais simples. Um exemplo brilhante disso foi na Batalha de Midway. Os americanos suspeitavam que o alvo japonês de codinome AF era a ilha de Midway. Para ter certeza, eles montaram uma armadilha genial. Mandaram Midway transmitir uma mensagem falsa, em texto aberto, reclamando que estavam sem água. Pouco tempo depois, eles interceptaram uma mensagem japonesa codificada dizendo que AF estava com pouca água. A armadilha funcionou.
E o curso da guerra mudou completamente por causa disso. Bom, a gente já viu como os códigos são quebrados. Agora, vamos virar o jogo. Como se constrói um código forte? Um código bom? Quais são os blocos fundamentais que sustentam toda a criptografia moderna? No coração da criptografia moderna existem duas operações básicas. A primeira é a substituição. Imagina um dicionário secreto, onde cada letra é trocada por outra. É basicamente isso, esconder a informação. A segunda é a transposição, que é como embaralhar as letras de uma palavra, bagunçar a ordem de tudo. E essas duas técnicas têm objetivos bem claros. A substituição cria o que a gente chama de confusão, que é para tornar a relação entre a mensagem original e a codificada o mais complexa possível. Já a transposição cria difusão, espalhando a influência de uma única letra pela mensagem inteira. A ideia é que, se uma letra for alterada no texto original, o resultado final mude de forma drástica, completamente imprevisível. E por falar em código perfeito, existe uma cifra que, na teoria, é inquebrável, o one-time pad. Ela usa uma chave aleatória que é do mesmo tamanho da mensagem, e essa chave nunca, jamais, é reutilizada. Matematicamente, é impossível de quebrar. Mas, e na prática? O problema é como distribuir e sincronizar essas chaves gigantescas de forma segura. Vira um pesadelo logístico. E isso nos traz para os dias de hoje. O que separa uma tentativa amadora, como a do chefe da máfia, dos sistemas super robustos que protegem a nossa vida digital. Um dos pioneiros da teoria da informação, o Claude Shannon, foi quem estabeleceu a base para a criptografia moderna. Ele dizia que uma boa cifra não precisa ser só forte, ela tem que ser prática também, tem que ser fácil de usar, e um errinho bobo não pode comprometer a mensagem inteira. Em outras palavras, a segurança não pode custar a usabilidade. Então, o que a gente busca numa criptografia confiável hoje em dia? Basicamente 3 coisas. Primeiro, uma base matemática muito sólida. Segundo, ela precisa ter sido analisada, criticada, testada por especialistas independentes. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, ela precisa ter sobrevivido a anos e anos de ataques no mundo real. É uma batalha constante, onde só os mais fortes sobrevivem. E aqui, talvez, venha a lição mais importante de todas. A criptografia é um campo minado. Até especialistas renomados já criaram sistemas que falharam de forma espetacular. A mensagem é muito, muito clara. A menos que a pessoa seja uma profissional da área, o conselho é: nem tente criar a própria criptografia. A chance de dar errado é enorme. Pois é, vimos a queda de um mafioso por causa de um código simples, a derrota de uma máquina super complexa por erros humanos e os princípios que tornam a criptografia moderna segura. Essa corrida entre quem cria os segredos e quem os desvenda é uma das mais antigas da história. E com tecnologias como a computação quântica surgindo no horizonte, essa corrida está muito, mas muito longe de acabar. O que nos deixa com uma pergunta no ar: será que um dia vai existir um código que nunca poderá ser quebrado? Bom, só o tempo dirá.